4h03, ótima tarde para você que estava acompanhando a transmissão da Santa Missa direto da Basílica de Nossa Senhora da Piedade, a padroeira de Minas Gerais, que aliás essa semana comemoramos, foi ontem mesmo, né? No dia de ontem comemoramos a data de aniversário da padroeira de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade, lá direto da Basílica também. Estivemos reunidos com Dom Valmor, com o clero. O padre Felipe, que está conosco hoje, também estava lá, acabou de celebrar, padre Wagner Calegário, e a nossa alegria é estar com você neste horário, marcando presença na sua casa e no seu trabalho com o Falando de Vida. Vamos juntos, 4h04, lembrando que nunca é tarde para mudar. Erros e acertos são inevitáveis. Tudo faz parte do nosso crescimento físico e emocional. O que não podemos fazer é persistir no erro e naquilo que nos deixa para baixo. Olhar para o horizonte nos ajuda a ver coisas grandiosas que ainda nos aguardam e nos esperam. Vem com a gente no Falando de Vida. Falando de Vida. 4h04, eu sou o Zé Carlos Piotto, o prazer de estar na sua companhia para mais um Falando de Vida, pela TV Horizonte, canal 30.1 e também pela Rádio América 107,1. Você que já tem o aplicativo e nos acompanha também, obrigado pelo carinho. Se você não tem, baixe o aplicativo Rede Catedral Vox. Assim você acompanha toda a programação da Rede Catedral de Comunicação Católica e também da Rádio América. Nós temos hoje a presença e a participação do Padre Felipe. Todas as terças-feiras ele vem trazer o seu carisma para a gente, da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. E hoje, juntos, nós temos a alegria de receber também o professor de Teologia Bíblica e coordenador do mestrado em Teologia Prática da PUC de Minas Gerais, Padre Jean Richard Lopes, que também é assistente pastoral da paróquia de São Bento. Então, gente, eu vou começar dizendo que hoje é até covardia eu ficar nessa mesa aqui sozinho, né? Com dois gigantes assim da fé e da nossa experiência cristã católica. Mas é muito bom para você que está em casa nos acompanhando e pelo rádio nos ouvindo também. Nós fizemos o compromisso. Se você está com a Bíblia próxima de você, está aberta na sua casa ou no seu trabalho, prepare-se para aprender um pouco mais. Padre Felipe, que prazer tê-lo conosco. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Falando de Vida. Boa tarde, Piotto. Boa tarde aos nossos telespectadores, ouvintes, também os internautas. O prazer é todo meu estar sempre aqui às terças-feiras. E hoje muito bem acompanhados, como você disse, Padre Jean, seja muito bem-vindo. Uma alegria tê-lo conosco. Antes de tudo, Piotto, você falou da participação nossa na Serra da Piedade. Sim. Estive lá ontem, Festa celebrando bonita, a festa da padroeira de Minas Gerais, padroeira da Rede Catedral de Comunicação Católica. Mas hoje eu quero mandar um abraço especial para a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, porque completo 2 anos como administrador paroquial desta paróquia. Maravilha. Então, muito obrigado por me acolherem e pela paciência comigo aí junto a vocês. Sejam bem-vindos, Padre Jean, e também não deixe de mandar suas dúvidas pelo nosso telefone no WhatsApp 319-9412-2179, preferencialmente por texto, para que a gente tenha condição de responder você. Bem-vindo, Padre. Obrigado, Piotto, pela apresentação. Obrigado, Padre Felipe, que tenho a alegria de dizer que foi meu aluno na Faculdade de Teologia da PUC Minas. E acredito que você que é professor, você que é pai, você que é mãe, quando você é responsável por uma parte da formação de alguém e vê essa pessoa crescendo, indo para frente, é uma grande alegria. Então, estar aqui com vocês hoje, poder participar desse programa, dividir essa mesa com o ex-aluno, é também uma grande alegria. Para mim é uma honra ter sido formado pelo senhor. Não apenas do ponto de vista intelectual, mas também no testemunho. Tem uma parcela muito grande da sua vocação no meu ministério sacerdotal. E, Padre Jean, acho que para a gente começar essa conversa, seria pertinente o senhor nos contar um pouquinho como começou essa admiração com a Sagrada Escritura, não é? E por que as ciências bíblicas foi, assim, o interesse de estudo do senhor.
O primeiro interesse, assim, acho que é um interesse muito comum, começou na minha paróquia de origem, né? Eu sou paulista do interior do estado de São Paulo, uma cidadezinha pequena chamada Lençóis Paulista. Minha vocação nasceu e se desenvolveu numa paróquia de periferia da cidade e uma periferia muito dinâmica, né? Com muita gente com vontade de trabalhar, de crescer, de construir literalmente a paróquia, porque começamos do nada. Eu era muito novo, mas sempre envolvido nas atividades, não é? E como a Bíblia era muito presente ali nas pastorais, nos cursos, no mês da Bíblia, de modo especial, o mês de setembro, o pároco da época valorizava muito o mês da Bíblia, eu fui aprendendo a ter um gosto para com a palavra de Deus, não é? Uma amizade, posso até dizer assim, ainda discreta, porque eu era muito jovem. Depois fui para o seminário, aos 15 anos de idade, e aí foi se intensificando essa relação, né? Mas o interesse mais intenso para o estudo mesmo se deu na filosofia, na faculdade de filosofia, né? Como você que nos acompanha deve saber, todo padre precisa fazer pelo menos 2 faculdades, a faculdade de filosofia e depois a faculdade de teologia. Mas um professor da faculdade de filosofia, embora ele tivesse também formação em filosofia e por isso lecionava, ele tinha formação em Bíblia também. Então, às vezes, quando ele falava da Bíblia para nós, falava como pesquisador, como estudioso, isso me deixava com o desejo de fazer o mesmo caminho dele, né? Depois, fazendo o meu caminho formativo, fui para a faculdade de teologia, tive professores excelentes, né, lá em Roma, eu já fiz a graduação em Roma, na Universidade Gregoriana, e que se intensificou em mim esse desejo. Então, uma vez terminada a faculdade de teologia, eu fui para o Instituto Bíblico, que é um instituto em Roma, especializado no estudo de ciências bíblicas, ou, como normalmente nós falamos, exegese bíblica, né, que é o estudo podemos dizer, mais profundo do texto bíblico, né? Porque requer um contato com as línguas, com o contexto histórico, documentos arqueológicos e técnicas, métodos de interpretação do texto, né? Então, nesse processo de paróquia, de formação, eu fui intensificando esse desejo até que me dediquei realmente a isso. E hoje tenho a alegria de ser professor de Bíblia e professor de Bíblia na nossa faculdade de teologia aqui da PUC Minas, né? Então, 4h11, nós temos o Padre Felipe, né, que foi aluno do Padre Richard, que hoje é um biblista, teólogo, filósofo e também hoje vai trazer para a gente um esclarecimento um pouco mais profundo. O Padre Felipe já nos introduziu nos programas passados sobre a importância da gente dinamizar a leitura da Bíblia, né? Você que tem a sua Bíblia na mão, ou está em casa ou no trabalho, tem essa oportunidade, não perca este momento de hoje, porque a gente tem a Bíblia na mão, a gente tem um tesouro na mão, nós temos uma enciclopédia nas mãos. O padre vai me corrigir na volta se eu estou falando alguma bobagem, mas Padre Felipe já nos explicou que Bíblia vem de biblioteca, então tem muito mais dentro da Bíblia do que nós podemos talvez imaginar, e nós vamos aprender hoje um pouco mais. Participe conosco, você que tem a sua Bíblia e quer fazer uma pergunta, tem uma dúvida, qual Bíblia você usa, que tipo de Bíblia os padres utilizam também lá na hora da missa, você tem uma Bíblia em casa, que Bíblia é? Pastoral, é Bíblia de família? Você tem uma pergunta importante, uma dúvida? Mande para nós, 99412-2179. 4h12, um intervalo rapidinho, nós voltamos com Padre Felipe Carvalho e com Padre Richard, que é professor de Bíblia, é biblista e também professor da PUC Minas, para falar um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras, porque este mês de setembro é o mês dedicado à Bíblia. Vamos juntos! 4h16, o Falando de Vida, hoje na TV Horizonte, na Rádio América, tratando
com exclusividade do assunto da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, da Bíblia. Você pode participar conosco mandando a sua pergunta de qualquer lugar de Minas Gerais, do Brasil. Você que está ouvindo a gente pelo rádio também e tem oportunidade de fazer uma pergunta, nós estamos falando com dois especialistas, Padre Felipe Carvalho, da Paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, e professor Richard, da PUC Minas, que é teólogo, filósofo e professor também de Bíblia. Então, aproveite este momento, não perca seu tempo. Mas aqui eu queria aproveitar o registro da Tânia Rocha, que dirige ao senhor, Padre Felipe, e diz o seguinte: boa tarde, Piotr, Padre Felipe, amado, temos uma grande admiração por você. Assisti à sua ordenação, inclusive várias missas da Serra da Piedade. Estive no dia 12 de setembro do ano passado, confirmando o nosso matrimônio de 44 anos e queremos retomar este ano 45 anos. Temos só a agradecer pela sua vida. É a Tânia Rocha, do bairro Novo Progresso, São Salvador. Tânia, muito obrigado pelo carinho. É sempre muito gratificante receber o carinho do povo de Deus, né? E também parabéns pelo testemunho, já indo para 45 anos de vida matrimonial. É um exemplo que, com certeza, ilumina a vida de muitos e nos inspira também no discipulado de Jesus, né? Pessoal, no final do programa, nós vamos ter aquele momento de receber a bênção do sacerdote. E hoje nós temos dois. Então você que deseja receber uma bênção para a sua vida, para o seu trabalho, né? Para trazer paz para a sua alma, a gente sabe que o sacerdote é um homem ungido pelo Espírito Santo de Deus. Então, coloque o seu nome também para este momento no final do programa, pelo 994 12 21 79, 4 e 18. Padre Jean, nós estamos no mês da Bíblia, evidentemente, né? E este ano a CNBB propôs que meditássemos a carta de São Paulo aos Romanos. O que São Paulo deixou de legado do ponto de vista de escritura que é pertinente imitarmos ou nos inspirarmos no tempo presente? Paulo é uma figura muito forte, não é? Tanto que está muito presente nas nossas devoções. Temos 2 celebrações no calendário litúrgico que lembram a figura do apóstolo Paulo. E ele é um modelo de missionário, de evangelizador, né? Alguém que com coragem levou o evangelho para várias regiões, em situações muito diferentes das nossas, muito mais difíceis do que as nossas, né? Mas eu gostaria de destacar em primeiro lugar exatamente essa atitude evangelizadora e corajosa de Paulo. Foi um grande missionário, sem dúvida nenhuma, levou o evangelho para inúmeras regiões, fundou várias comunidades, influenciou a fundação de muitas outras comunidades. Mas Paulo nunca fez isso de qualquer jeito. Paulo fez tudo isso, antes de tudo, numa atitude de fé profunda. O que eu quero dizer com fé profunda? Confiança na graça de Deus. Ele tinha muito claro para ele, como vemos quando lemos as suas cartas, que tudo o que ele fez, o fez porque Deus o capacitou para aquilo. Porque Deus esteve junto dele em cada ação. Melhor ainda, quando nós entramos a fundo no pensamento paulino, a consciência dele é que Deus chegou antes dele. A chegada dele foi a oportunidade para explicitar essa presença de Deus, para explicitar o Evangelho. Mas, além dessa confiança, desse ato de fé profundo, Paulo era um homem muito inteligente. Ele sabia que a comunicação ela não podia ser feita de qualquer jeito. Ela tinha que ser pensada. Pensada por quê? Primeiro, ele não estava comunicando qualquer coisa. Ele não estava falando de um personagem que talvez pudesse ser interessante, mas que não passava de um personagem interessante. Ele estava falando de Jesus Cristo. Ele estava falando do Salvador. Aquele que na história da humanidade, na história de cada um de nós, na minha história, na sua história, realiza o projeto salvador de Deus. Logo, Paulo não estava falando de alguém interessante, mas alguém qualquer, estava falando do Salvador.
Segundo, cumprindo o projeto de Deus. Porque Cristo é aquele que realiza na história a vontade salvífica de Deus, querendo alcançar a todos nós. Mas dentro desse projeto de Deus, o ministério, a missão de Paulo é também importante. E me permitam abrir um parênteses, como a sua missão como cristão, como cristã, como batizados, também é importante, enquanto contribuímos para levar esse evangelho. Consciente de tudo isso, de que ele não falava de uma pessoa qualquer, e que o conteúdo que ele apresentava tinha a ver com a salvação e não simplesmente uma ideia bonita, uma ideia que acalma as pessoas, então ele estava muito atento à comunicação. Ele usava todas as ferramentas que ele tinha para poder comunicar bem e de modo compreensível o evangelho que ele estava ali naquela comunidade, naquela região, para comunicar. Quando percebemos esse aspecto fundamental de Paulo, isso nos ajuda a convidar o modo como nós vivemos a nossa vocação, o nosso ministério, a nossa missão e a nossa evangelização. Se queremos comunicar o evangelho, na linguagem paulina, colaborar com Deus para que o evangelho chegue sempre a mais pessoas, para que mais pessoas possam se descobrir amadas por Deus e vivenciar essa ação salvadora na sua vida, não podemos comunicar de qualquer modo. E nessa técnica, nessa delicadeza, nessa inteligência paulina, ele era muito atento ao público, ou seja, para quem ele falava. Ele buscava entender como é que aquele grupo pensava, quais eram as imagens, as ideias importantes da vida daquelas pessoas. Por quê? Paulo partia da vida concreta para, pensando nessa vida concreta, apresentar um evangelho que pudesse iluminar essa vida, ter sentido para essa vida. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é essa atenção de Paulo. Não falava de qualquer jeito, mas falava a partir também, além do seu ato de fé, de uma empatia, de uma sensibilidade para com o público para o qual ele se dirigia. A segunda coisa é o conteúdo do evangelho que nós encontramos nas suas cartas. E aqui o Padre Felipe tem que fazer uma ressalva também, sim, porque como estou falando do evangelho, imagino que muitos de vocês que nos acompanham, seja pela rádio, seja pela televisão, seja pelos canais da internet, deve estar pensando nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Esses 4 livros que nos narram uma parte da vida de Jesus, a última parte, e aquela parte mais significativa, porque é que vai conduzindo para a cruz e a ressurreição, e que nós chamamos de evangelhos. Não é? Um livro que fala da vida de Jesus. Quando nós falamos em Paulo, nas cartas paulinas do evangelho, não estamos falando de um livro que fala da vida de Jesus. Então, quando Paulo fala de evangelho, do que ele está falando? De Jesus. Ou seja, ele apresentava Jesus como Salvador, aquele que deu a vida por todos nós, aquele que deu a vida por mim, aquele que deu a vida pelo Padre Felipe, aquele que deu a vida pelo José Carlos, aquele que deu a vida por você, aquele que continua atuando em nossas vidas, realizando a salvação de Deus. Então, Paulo, um homem de fé, Paulo, um homem atento às pessoas para com quem ele falava, Paulo que não falava de qualquer jeito, Paulo que fazia o esforço de traduzir o evangelho de modo compreensível e com sentido para todas as pessoas. Olha, gente, quem faz curso de comunicação, então, deveria mergulhar aí as cartas de Paulo, hein, Padre? Com Felipe? certeza. Nós podemos concluir, então, Padre Richard e Padre Felipe, que Paulo era um grande comunicador. Sem sombra de dúvida. Um expressivo comunicador. Sem dúvida nenhuma. Na época de Paulo, era muito importante o estudo da retórica. Né? Ou seja, a arte, a técnica para elaborar um bom discurso. Um discurso capaz de convencer as pessoas de alguma coisa. Claro que havia também na época uma certa crítica quando a preparação desse discurso
era feito em cima de uma mentira que queria se vender como a verdade. É o que nós hoje chamamos de fake news. Sim. É um problema muito grande que, inclusive, nós católicos, nós cristãos, devemos estar atentos. Sem dúvida. Se não podemos averiguar a fonte da informação que nos chegou e comprovar que é algo verdadeiro, nós não podemos passar para frente. Perfeito. Porque isso significa alimentar um mundo de mentiras, e um mundo de mentiras produz um mundo de violência, de agressividade. Mas a outra parte da retórica, que era essa que interessava a Paulo, era de fato a técnica de construir um discurso que pudesse ajudar as pessoas a compreender com clareza e levá-las a assumir a mensagem como uma proposta de vida. E Paulo é um dos autores do Novo Testamento que, podemos dizer, é um exemplo nesse sentido. Não é? Ele usava todas as técnicas que ele conhecia de comunicação. A começar, por exemplo, da carta. Quais os textos de Paulo que nós temos? Nós temos cartas. 13 cartas no Novo Testamento são atribuídas a Paulo, ou seja, levam o nome de Paulo como autor. Eu estou aqui, por exemplo, com a Bíblia aberta na minha frente e estou com a carta de Paulo aos Romanos, que é o texto que a CNBB escolheu para o mês da Bíblia deste ano, de 2025. A carta. Hoje nós quase não usamos carta. Verdade. Você ainda escreve carta? Eu tenho muitas cartas guardadas que eu recebi em programas de rádio. Mas hoje Muitas. já não escreve eu mais, não consigo porque o mais. WhatsApp, não é? Infelizmente. Filipe, você ainda escreveu carta, porque você é o mais jovem aqui. A última carta que eu escrevi foi de admissão ao sacerdócio. Ou seja, uma carta protocolar que tem que fazer no processo. Quando eu fui para Roma, que não parece, eu sei, mas eu sou do século passado. Não tinha ainda internet como hoje, não tinha WhatsApp. Eu sou dessa época também. Então, entende. Então, de Roma, eu tinha que escrever para minha família, por exemplo, cartas. E telefonar era assim uma vez por mês, porque o telefonema era muito caro, não é? Então, era um mês para a carta chegar e um mês para a resposta voltar. Então, a comunicação funcionava num período de 2 meses, 2 meses e meio, não é? Hoje, com o WhatsApp, nós temos uma facilidade muito grande, é instantânea. Mas na época de Paulo, a carta representava o que tinha de melhor na comunicação entre pessoas à distância. Então, se essa era uma ferramenta que eles tinham na época muito importante, Paulo se apropriou. Né? E se apropriou com um sentido pastoral, com um sentido eclesial. Por exemplo, esse programa, Falando de Vida, onde se falam de vários temas que relacionam a fé e a nossa vida, a espiritualidade. Esse programa, ele tem uma dimensão pastoral. Ele é uma expressão da nossa igreja cuidando de você que nos ouve, cuidando de você que nos acompanha. Que escreve para a gente através do WhatsApp. Exatamente, exatamente. Então, a carta para Paulo, vamos fazer uma comparação, era como esse programa, né? Falando de vida. Era o modo que ele tinha para manter contato com as comunidades, era o modo que ele tinha para responder às perguntas, né? Na ausência do WhatsApp na época, ele respondia às perguntas que chegavam a ele, às dúvidas que gostariam de esclarecer com ele, e era o modo que ele tinha também, vamos dizer numa linguagem muito simples, para puxar a orelha da comunidade, né? E aqui, Padre Filipe, quero recuperar a sua primeira pergunta. Estou falando demais, né? Nós vamos continuar com o senhor. Não está falando demais não, está falando o essencial. O Falando de Vida volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, com o Padre Richard e Padre Filipe Carvalho, contextualizando ainda mais a importância das cartas de Paulo. Mas você que tem a sua Bíblia na mão, faça a sua pergunta, tire a sua dúvida. Nós temos 2 especialistas, um padre dedicado e um professor muito bem orientado para trazer para você a luz da esperança que só as Sagradas Escrituras podem nos trazer. Então você que está em casa, mande o seu zap 994 12 21 79. Eu volto com a sua pergunta, tá bom, ô Adriana? Pode ficar tranquila que a gente vai tentar te responder. 4h30, intervalo rápido no Falando de Vida pela TV Horizonte e Rádio América.
4 horas e 34 minutos, falando de vida pela TV Horizonte Rádio América. O nosso canal de comunicação é o nosso WhatsApp, 994 12 21 79. Hoje com o padre Felipe Carvalho, da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, e o professor Richard, que estava falando no bloco anterior, padre Felipe, sobre um pedaço importante de Paulo, da carta aos Romanos, não é isso? Exato. Padre Jean estava nos explicando que São Paulo não fazia mão de tudo que era possível para evangelizar, dos meios que estavam à disposição, e inclusive as cartas, explicando como é o funcionamento da carta. E aí, Padre Jean, o senhor dizia que a carta era o que se tinha, vamos dizer assim, de possibilidade de puxar a orelha da comunidade, não é isso? Exatamente, né? Paulo, um grande comunicador, é também um grande mestre e, sobretudo, um grande pastor, porque a experiência que ele teve profunda de Cristo na estrada de Damasco, todos nós conhecemos a partir do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a acolhida um pouco hesitante no início, porque queriam saber como seria esse Paulo na comunidade, pelas comunidades Damasco, Antioquia e mesmo depois Jerusalém. Tudo isso deu a Paulo um conhecimento e uma experiência direta de Cristo muito importante. Mas a sua reflexão, o modo como ele apresenta, como ele traduz o Evangelho, vem da vida com as pessoas. Ou seja, ele tinha uma experiência, ele tinha um conhecimento, mas ele continuou refletindo, aprofundando a partir de situações concretas das comunidades, da vida das pessoas com quem ele interagia, de modo especial as comunidades que ele fundou, né? Portanto, quando ele mandava uma carta, essa carta expressava, antes de tudo, um cuidado pastoral. Estando ele distante geograficamente, impossibilitado de ir pessoalmente, ele mandava uma carta. Essa carta, além de um cuidado pastoral, é também uma delicadeza, uma sensibilidade, uma expressão de amizade. Ele estava envolvido afetivamente com essas comunidades e queria o bem dessas comunidades. Terceiro, era um instrumento de ensino. Ele usava as cartas para ajudar os membros das comunidades a entenderem o que faltava para viver melhor a vida de cristãos. Nesse sentido, vamos pegar um exemplo, né? É sempre bom, porque às vezes a gente fala muito da Bíblia, mas não lê a Bíblia. É pegar a Bíblia na mão, né? Sim. Importante pegar a Bíblia na mão. Primeira carta aos Coríntios. A comunidade de Corinto era uma comunidade muito efervescente, localizada numa cidade muito grande. Imagina, na época de Paulo, ela tinha mais ou menos 800 mil habitantes. A nossa BH, o município de BH, temos quanto? Quase 3 milhões, né? A grande, a região metropolitana, quase 3 metropolitana. milhões. Mas o município mesmo, ele não chega a 1 milhão, não é? Sim. Então, imaginem, Corinto tinha 800 mil habitantes. Era uma Muita cidade gente. imensa para a época, não é? E muito complicada também. E a comunidade estava ali. Então, eles aderiram ao Evangelho, formou-se uma comunidade a partir do trabalho de Paulo, mas, ao aderir ao Evangelho, eles levaram para dentro da comunidade alguns comportamentos típicos da sociedade da cidade. Então, aderiram ao Evangelho, mas essa adesão ficou um pouco capenga, vamos dizer, precisava amadurecer. E Paulo sabia disso, por isso que escreveu a carta, para ajudar nesse processo de amadurecimento. Já aqui tem uma coisa importante para nós. A adesão ao Evangelho é um processo de vida. A gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. Então, vejam, a carta é a delicadeza de Paulo, que compreende isso, que não quer que quem vem para a igreja já chegue perfeito, mas admite que quem vem para a igreja vem como pode, e a igreja tem que acolher e ajudar a pessoa a crescer. Fantástico. Segunda coisa, porque eles reproduziam os problemas de fora dentro da comunidade, aconteceu uma coisa muito importante. Eles começaram a competir entre eles. Por quê? A sociedade de Corinto, ela funcionava, como era típico no ambiente grego, a partir do critério da superioridade e inferioridade. Ou seja, quem é mais importante, quem é menos importante. Para eles era importante ser reconhecido como superior. E faziam de tudo para ter esse reconhecimento. Na comunidade, uma comunidade pequena,
Temos que imaginar que as comunidades primitivas, as igrejinhas que se formavam lá na antiguidade, elas tinham no máximo 40, 45 pessoas. Não eram muito mais do que isso o número de participantes das comunidades. Logo, numa comunidade pequena, tudo se sente mais perto, não é? Sim. Porque a relação é mais direta. Então começaram a disputar quem era mais importante. Um dos elementos que eles usaram para disputar era a questão dos dons. O famoso dom das línguas. Dom que Paulo admite a existência dele, mas Paulo tem reticências a respeito da vivência desse dom. O outro dom que prevalecia era o dom da profecia, dom que Paulo também admite, e inclusive na disputa ali é o dom que ele prefere. Mas atenção, é o dom, não o dom utilizado como um critério para ser colocado acima dos outros, o dom como serviço. Bom, eles estão disputando entre eles. A ideia qual é? Eu tenho o dom das línguas, então eu sou melhor que os outros. Por quê? O que é o dom das línguas? O dom das línguas é uma experiência, diríamos, estática de êxtase. Uma experiência religiosa muito intensa que ativa na pessoa uma carga emocional muito intensa, difícil de ser dita com palavras como as que eu estou usando agora, por exemplo, mas que a pessoa, de algum modo, ela coloca para fora. Então, nessa intensidade emocional da experiência de Deus, das músicas, ela emite um som, ou seja, sai um som da boca dela. Mas esse som não é como as palavras que eu estou formulando aqui, que nós formulamos e que você entende no seu ouvido. É um som. Só que para eles, na época, se o som saía da boca, era uma língua. Por isso o dom das línguas. Sim. Se era uma língua incompreensível, porque ninguém conseguia traduzir, ninguém conhecia a gramática, ninguém tinha um vocabulário daquela língua, então essa língua era a língua dos anjos. Ora, se você falava a língua dos anjos, então você estava superior aos outros humanos que só falavam língua de seres humanos. Bom, Paulo soube disso e aí resolveu responder a esse problema. Ele começa no capítulo 12 falando dos dons do Espírito. Não vou ler os versículos por causa do tempo, mas depois você pode ler com calma aí na sua casa. 1 Coríntios capítulo 12. Ele começa falando dos dons. O que Paulo quer destacar aqui? Há muitos dons na igreja e todos esses dons são importantes. Esses dons são concedidos pelo Espírito Santo. Então a igreja, ela é uma pluralidade que se une em torno a Jesus Cristo. E o Espírito Santo é a cola que faz com que nós fiquemos unidos a Cristo e unidos uns aos outros. Porque ele nos dá os dons, ele nos ajuda a viver esses dons a favor de todos e não usar o dom para ter um reconhecimento pessoal. Por isso que Paulo, ao falar dos dons, passa sempre no capítulo 12 da 1 Coríntios, a partir do versículo 12, ele vai usar a metáfora do corpo. A igreja é um corpo, né? Quem está nos acompanhando pelo vídeo, né? O corpo tem braços, tem pernas, a gente se movimenta, se articula, não é? Se eu estou com sede, o corpo precisa de água, o meu braço se estende, com a mão eu pego o copo, levo à boca. Então, tem uma articulação que todo o corpo ganha com isso. Com essa imagem, Paulo quer dizer o seguinte: todos temos dons, mas esses dons estão em função do corpo, ou seja, todos somos responsáveis pelo bom funcionamento da vida da comunidade. Mas ele não fecha o problema, ele não falou ainda se ele prefere um, se ele prefere o outro. Ele está explicando que os dons são algo que o Espírito Santo nos dá, que nos capacita para contribuir com a vida da comunidade. Ele interrompe sem fechar a questão e coloca o capítulo 13, o famoso hino à caridade. Esse hino que todos conhecemos, esse hino que todos gostamos. Inclusive, Padre Felipe, não sei se você tem essa mesma sensação, mas em muitos casamentos, quando eu assisto casamentos, os casais querem esse texto do hino da caridade como primeira leitura. E eu sempre reflito, né? Se eles entendessem o que esse hino significa, não colocaria. Porque é um compromisso muito grande. Então, veja, fala da caridade. Isso é técnica de comunicação, é digressão. Ele estava falando de uma coisa muito importante, um problema.
Aí de repente ele começa a falar de outra coisa que parece que não tem nada a ver. No capítulo 14, ele retoma só os 2 dons da língua e da profecia. E aí ele dá a orientação. Como é que a comunidade tem que trabalhar esses dons? Por que ele faz isso? Coloca o problema, parece que ele desvia a atenção do problema e depois ele volta e resolve o problema. O que ele quer nos ensinar? Os coríntios estavam resolvendo o problema na disputa pela superioridade. Ele introduziu o dom da caridade, desviou a atenção para levar os coríntios para aquilo que importa. Esse desvio, na retórica chama digressão, significa, olha, vocês estão usando as ferramentas erradas para resolver o problema. Qual é a ferramenta do cristão? É a caridade. Se a gente não retorna para Cristo, qualquer solução que nós buscarmos, ela vai ser falha. Por mais que ela possa contribuir, ela não vai ser completa. É só a partir de Cristo que nós vamos resolvendo os nossos problemas. E a comunidade vai se fortalecendo. 15 minutos para as 5 no Falando de Vida, por isso é tão profundo esse programa e a importância de você ter a sua Bíblia na mão. Compadre Richard, você que ficou curioso sobre o capítulo 13, na volta do intervalo, vou pedir o Padre Richard para ler um trechinho dele só, quem sabe você está pretendendo aí até se casar, ou escolher este capítulo 13 ou não, mas é uma curiosidade, nós temos muitas perguntas também para fazer, o tempo é pouco, gente. A messe é grande, né? E os trabalhadores são poucos, então nós precisamos da sua paciência para viver o intervalo conosco e voltar com o Padre Felipe e com o Padre Richard, contextualizando ainda mais a importância de Paulo, da carta aos Romanos, mas da profundidade de se ter a Bíblia como instrumento de vida. 14 para as 5, a gente já volta rapidinho. Falando de Vida pela TV Horizonte, Rádio América 107,1, canal 30.1 na sua TV e também pelo aplicativo Rede Catedral Vox. Muito bem, pessoal, nós temos muitas dúvidas, muitas perguntas com o Padre Richard e com o Padre Felipe. Hoje nós teremos neste final de programa uma bênção dupla. Os 2 padres vão se dividir num momento muito especial nesse programa e talvez único em proferir uma bênção para você que está nos acompanhando. Então, se der tempo, mande o seu zap ainda, 994 12 2179. Aqui, Padre Felipe e Padre Richard, a Vera Lúcia Lemes de Ortigueira, no Paraná, ela pergunta o seguinte: boa tarde a todos, gosto muito de ler a Bíblia. Quando viajo, leio no celular, pois tenho ela baixada. É válido ou preciso sempre carregar a minha Bíblia física? Obrigado, Vera Lúcia Lemes, aí de Ortigueira, no Paraná. Vera Lúcia, que maravilha, né? Saber que você tem esse gosto pela Bíblia, pela escuta da Palavra de Deus e que você carrega a Bíblia com você no seu celular, né? A Palavra de Deus, ela tem uma sacralidade, porque é de Deus. Mas os canais que nos permitem estar em contato com essa palavra, escutar essa palavra por meio da leitura da Bíblia, são vários. Pode ser a Bíblia mesmo, né? Eu tenho aqui na minha mão agora a Bíblia física, né? Material de papel, mas o celular hoje é uma ferramenta de vida para nós em várias situações, não é? E que bom que você pode baixar a Bíblia. Então, leia a Bíblia no celular sem nenhuma preocupação, sem nenhuma hesitação. Aliás, até ajuda, porque, querendo ou não, um livro pesa, não é? E se você está em viagem, está no ônibus, poder reduzir um pouco o peso ajuda. Carregando no celular, leia sem hesitação. Aliás, recomendo também a outras pessoas que nos seguem aqui, se você pode, baixe a Bíblia no celular e sempre que tiver um tempinho, né, leia a Palavra de Deus. Até porque, né, Padre Jean, a fé nos ensina, sobretudo na Dei Verbum, que a Palavra de Deus
não é um texto e não é um livro, mas é uma pessoa, né? Exatamente. Onde nós vamos encontrar esta pessoa? Nos textos da Sagrada Escritura. Então, o veículo é o menos importante. Se é a Bíblia impressa, se é o livro, se é o lecionário, ou até o para-choque de caminhão. O importante é que você, lendo aquele versículo, se encontre com a pessoa de Cristo. Né? E com o celular facilita muito. Exatamente. Né? Facilita muito, né? Nos momentos que a gente tem um intervalozinho, no ônibus, até no cafezinho, você pode ler um trechinho da Bíblia, isso é importante. E aí estamos no Ano Santo da Esperança. Mês da Bíblia, a carta aos Romanos, né? esta comunidade tão cara para nós católicos, né? Uma das principais igrejas que fundam a nossa fé, vamos dizer assim, é o tema proposto para meditarmos, justamente por causa do versículo 5 da carta aos Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 5, onde Paulo escreve para nós de forma profunda que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Por isso a esperança não engana, não é? O que isso significa, Padre Jean? Qual o significado para nós nesse tempo e esta escolha da carta aos Romanos ao redor desse versículo? Como comunica para nós essa esperança no tempo presente? A carta aos Romanos é a carta mais longa de Paulo. É também aquela mais densa na sua reflexão teológica e prática, né? Porque a última parte, os últimos capítulos são bem práticos. Paulo é bem prático ali. Ela exige da nossa parte um certo esforço para estudá-la, para compreendê-la, porque de fato ela dá um embasamento para a nossa fé. Né? De modo especial, o versículo 5º do capítulo 5º de Romanos, escolhido pela CNBB, pela Conferência dos Nossos Bispos, como o lema do mês da Bíblia, ele coloca em evidência o tema da esperança. Claro, a escolha foi feita também considerando que este ano de 2025 seria o ano jubilar da esperança. Então, associando e dando-nos um texto bíblico que nos ajudasse a refletir a esperança. Mas o que Paulo quer dizer quando ele escreve: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado? Primeiro, a palavra esperança tem a ver com o futuro. Algo que ainda não foi alcançado, e para nós cristãos não foi alcançado na sua forma definitiva. Por que estou dizendo isso? Porque a esperança para nós cristãos não é simplesmente a expectativa de algo que não sabemos se vai ou não vai acontecer. A esperança para nós cristãos, ela é uma certeza. Tem a ver com o futuro, ou seja, quer dizer que nós vivemos uma experiência que é verdadeira, mas ainda não chegou à sua forma definitiva. Mas é uma certeza que ela vai chegar. Nesse sentido, a base dessa esperança é o passado. Qual passado? No versículo 1 do capítulo 5, ele diz: justificados pela fé, estamos em paz com Deus. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando de um passado. Qual passado? É a cruz de Cristo. Na cruz e ressurreição de Cristo, nós fomos justificados, ou seja, Deus em Cristo nos redimiu, nos libertou do pecado. Por isso estamos em paz com Deus. Agora estamos numa relação de intimidade, de proximidade que o próprio Deus, no seu Filho crucificado, nos garantiu. Então, o que ele fez na cruz é o que será confirmado no futuro, quando nos encontraremos definitivamente com Deus. Então, a esperança não decepciona significa que, apesar das dificuldades, dos obstáculos, das tristezas, das incompreensões que a gente possa encontrar na vida, nós nos mantemos ligados a esse Deus, porque sabemos que Ele nos conduz para a experiência definitiva da amizade e da vida dele. Ainda mais, Paulo continua: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Quando nós falamos de amor, a tendência nossa é sempre um tanto romântica, não é? Pensamos do amor mais como um sentimento, uma emoção forte e gostosa que preenche o nosso peito. Na Bíblia, amor tem a ver com sentimento, mas não é só sentimento. Amor é ação, é fazer algo concretamente. Então, o amor de Deus aqui
significa Deus agindo na nossa vida. Então, por que a esperança não decepciona? Exatamente porque porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Porque em Cristo Deus continua agindo para que lá no futuro a gente possa participar da vida dele. Mas vejam a expressão. Então, primeiro é o agir de Deus. A cruz é válida ainda hoje e nos prepara para o futuro. Esse amor derramado em nossos corações. Qual que é a ideia? Aqui é a perspectiva sentimental. Imaginem o amor de Deus como um líquido dentro de um vaso. Mas esse líquido tem um volume muito grande que o vaso não é capaz de conter, então ele transborda. Quando ele transborda, ele cai não do lado do vaso, ele cai em nossos corações. Então o amor de Deus aqui é a expressão da abundância, da grandeza, da misericórdia de Deus, que não cabe nele e que chega até nós, que é exatamente o que ele quer que aconteça, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito Santo é essa presença amorosa de Deus, continuamente, todos os dias na nossa vida, que nos mantém unidos à cruz de Jesus Cristo. Muito bem, amigos, nós temos um desejo muito grande de continuar, mas há um tempo para a gente poder refletir também sobre o Falando de Vida. São muitas perguntas, muitos pedidos de oração. Eu quero só registrar o Sérgio Nogueira, a Lucilene França, agradecer a Maria de Lourdes, a Rosângela, a Tânia Rocha, o Ivaldo, você que está também no Espírito Santo, o Sérgio Alentejo. Nesses nomes, nós vamos incluir todos vocês que acompanharam um pouco da fala do professor Richard, já agradecendo a sua presença, professor. Muito obrigado, convidando o Padre Felipe para que eles possam estar juntos novamente. Um programa realmente é muito pouco para a gente falar com tanta profundidade assim da palavra de Deus. E é o momento chegado de você receber a bênção. Eu não sei se eu falo isso errado, Padre Richard, eu quero até aproveitar o senhor. O padre é um homem ungido pelo Espírito Santo de Deus, não é isso? Também, porque na verdade todos nós batizados somos ungidos pelo Espírito Santo. O padre então ainda mais. Eu não diria ainda mais. Ele é ungido para um serviço muito específico, de servir a comunidade dos ungidos. Muito bom. Então você agora receba essa bênção com o Padre Richard, com o Padre Felipe, na sua casa, no seu trabalho, no rádio nos acompanhando, porque esse momento para nós é muito importante. É o finalzinho do Falando de Vida hoje, que trouxe para você um pouco do esclarecimento da importância que tem as Sagradas Escrituras. Eu aproveito para agradecer a oportunidade de ter participado com vocês desse programa maravilhoso, que tem crescido muito, tem crescido inclusive o número de pessoas que acompanham, né? Quero agradecer a você também que nos acompanhou, espero ter podido ajudar, mesmo que com um pouco, na sua compreensão da Palavra de Deus. E com muita alegria vivo esse momento, até emocionado, de oração conclusiva, podendo dividir esse momento com o Felipe, o Padre Felipe, sim, que foi meu aluno, né? Nada melhor do que ver os alunos indo para frente, construindo a sua vida. Então eu vou pegar um versículo da carta de Paulo aos Filipenses, um versículo, porque o início da carta é uma oração. E no versículo 6 ele diz o seguinte: estou certo de que aquele que começou em vós tão boa obra há de levá-la a bom termo até o dia de Jesus Cristo. Com esse versículo, Paulo expressa o desejo de que Deus, que começou a trabalhar no coração dos filipenses, antes que ele chegasse lá, continue trabalhando no coração dos filipenses, para que eles cheguem ao que a esperança de Romanos dizia, a esse encontro definitivo com Cristo, a participação plena da vida de Deus. Com esse desejo, oração das palavras de Paulo, agora a bênção com o Padre Felipe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão da Virgem da Piedade desça sobre nós a bênção, a constância na fé, a esperança de Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Jean, fico muito alegre de ter sido brindado hoje com a sua presença neste programa, mas fico ainda mais agradecido de poder contar com as aulas, com o conteúdo, com o testemunho do Senhor na minha vida e na minha formação. Muito obrigado pela presença
e teremos outras oportunidades de aprofundar juntos na fé, prazer. Ajudando o nosso povo que sempre nos acompanha. Com prazer. Muito bem, amigos. Eu agradeço também a participação do Padre Richard e do Padre Felipe. Com certeza nós teremos outro programa com esse conteúdo, com esse contexto. O programa de hoje tem a produção de Maria Eduarda Mariano e Maria Clara Correia, também na trilha e mixagem o Valdemar Martins, na produção executiva Tereza Carvalho, nos trabalhos técnicos o Baldino Souza e a Fernanda Lousada, na coordenação de marketing comercial o Richardson Miranda, na coordenação de jornalismo da Rádio América Lídia Procópio, na coordenação de jornalismo da TV Horizonte, o Rafael Campos, na direção da Rádio América e TV Horizonte, Ana Paula Damasceno, e na direção da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Você fica na TV Horizonte com o nosso querido Assir Antão e o programa Ei Gente, e continua com a gente na Rádio América com o Trânsito Livre. Eu espero você. Obrigado, que Deus nos abençoe.